Vocês apresentam aqui. Uma dica é, apresenta, dá uma respirada e aí vocês começam. Beleza. E galera, qual é o objetivo? Tá fazendo o que por aqui? Eu acho que é uma boa. Aí, uma sugestão. Apresenta o estúdio. Eu tô aqui no Dá Pra Ser Studio Cast. Pronto. A gente vai, como é que se diz? Vender porque o Choquito Pod são duas coisas. Fala de podcast e pod de dúvidas e perguntas e questionamentos. Né? O pod, por isso que tem o símbolo da interrogação. Vou tirar meu microfone. Então eu vou me apresentar. Apresento o Choquito Pod, do jeito que você nunca ouviu. Ao meu lado dividindo a bancada, né? Nunes, aí apresento você aí faz o seu. Eu acho que seria mais sugestão. Fale. É tipo, vai estar fazendo o que aqui? Massa. Tá ligado? Beleza. Como vocês vão estar aqui, apesar dos dois estarem aparecendo, ele tá fazendo o que por aqui? Não, e você tá fazendo o quê? Eu acho que Massa. dirime a dúvida de uma forma mais de boa. Porra, que lugar é esse aqui? Tá ligado? Massa. Tá. Então, Vendendo. já tá. Essa câmera, ela tem uma qualidade que se vocês balançarem muito, ela vai ficar caçando foco. Mas assim, fiquem à vontade, são coisas que por enquanto vão ter essas intercorrências, mas ao longo do tempo a gente vai começar a melhorar isso aí. Beleza. Tá bom? Podem tocar aqui e depois começa entre vocês, tá? Fala aí, corredor. Choquito na cena. Sejam bem-vindos ao Choquito Pod do jeito que você nunca ouviu. E aí, o Choquito Pod vem com um convidado meio que inusitado, né? Fazendo companhia aí nos nossos seguintes episódios, né? O cara que eu acho que todo corredor da Bahia conhece, que é o Nunes Salvador que corre. E aí, galera, tudo tranquilo, calmo e sereno? Aqui tá parecendo mais aquela bancada dos homens de preto, né? Pode dizer assim, All Black! Pra ficar tudo naquele clima, no escurinho é mais gostoso. Aonde? No meu, no seu? Choquito pode. Que delícia! E pode porque pode de verdade, né? A ideia, na verdade, é a gente trazer todos aqueles questionamentos, né, pro Choquito e pro Nunes, que o corredor gostaria de falar ou de fazer aquela pergunta, né, bem detalhada pro treinador e pro cara que promove todos os assuntos relacionados à corrida de rua na nossa cidade. Olha aí, que delícia. Você que está em casa, cheio de curiosidade, quer saber quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, não se preocupe, porque aqui, no... Como é o... Choquito Pod, Ai, no que estúdio não. Dá Pra Ser podcast. Vamos com calma, porque com calma é mais gostoso. Choquito... Pode. Que delícia. Do jeito que você nunca ouviu. Olha aí, chega a me arrepiar todo aqui. Vixe. A gente está gravando, né, o Choquito Pod, as gravações estão sendo e serão em parceria com o estúdio Dá Pra Ser Cast, que é do nosso parceiro aí, Vitor e George Lessa. Pois é. Eu fiquei impressionado com a estrutura aqui do estúdio, bacanérrimo. Se você está em casa, quer fazer seu podcast, quer trabalhar, é aqui. O lugar é aqui, super bem localizado aqui no bairro do Rio Vermelho, fácil de chegar e com uma mega estrutura, bonito, local bonito, viu? Aqui é o lugar. É bem interessante, Nuno, você trazer isso. Hoje a gente está com a cultura bastante ampliada em relação a podcast, né? Já se tornou uma cultura aí do baiano a ouvir, né, determinados podcasts, porém de sentir a carência de ter um podcast que falasse diretamente para o corredor o que ele precisa ouvir. Eu acho que a proposta do Choquito Pod atrelado aí à imagem, né, e a todo o conteúdo que a Salvador que corre e o Nunes traz, vai ser em grande potencial para trazer conhecimento e informação para o corredor de rua. Pois é, eu falo muito para minha filha, né? Tem curiosidade, pergunte. A gente não pode morrer com a dúvida. E muitos atletas que não estão ligados diretamente à assessoria, que não fazem parte de nenhum clube de corrida, tem uma gama de perguntas que não sabe para onde direcionar e muitas vezes vai buscar na internet, mas aí eu tenho uma novidade para você, fique tranquilo, calmo e sereno, porque é aqui que você vai tirar suas dúvidas, onde você vai colher informações, onde você vai ter dicas
de onde comprar tênis, onde comprar roupa, onde ter o melhor nutricionista, onde ter tudo envolvido, não só ao mundo da corrida de rua, mas tudo que a gente pode falar e estar conectado nessa grande vibe aqui no podcast. Além disso, teremos convidados inusitados, principalmente o corredor de rua, que é a casa que é minha, que é sua, que é nossa, né? Como diz o nosso colega Alan Nunes do Salvador. Pois é, acho bacana, Choquito, trazer isso, inovar. Não é que o podcast seja uma inovação, mas é trazer para o mundo da corrida de rua um lugar de fala para o atleta, um lugar de fala para o organizador de provas. Tem muito organizador de prova que quer falar, mas ele não tem a oportunidade, não tem onde dizer, então aqui vai ser o lugar. Essa bancada aqui, vamos literalmente fazer pegar fogo. Calma. Chama os bombeiros. Mas é fazer pegar fogo com informação, com notícia, com dúvidas, trazendo e facilitando, mostrando como é fácil você que está em casa e quer começar na corrida de rua, como é que fácil começar. A gente inicia, né, hoje o primeiro episódio 1 do Choquito Pod, trazendo de uma forma geral, né, todos os aspectos relacionados que envolvem o mundo da corrida de rua. A ideia desse bate-papo é trazer para vocês o máximo de informações possíveis. O Nunes, juntamente comigo, a gente vai estar fazendo com que você tenha essa ampliação do conhecimento, né, de forma direta, objetiva, polêmica, né, e ao mesmo tempo trazendo você se pertencer a esse ambiente que vai ser esse podcast. As pessoas já estavam vivendo a corrida de rua e aí com o advento da pandemia, fechamento de academias, clubes, a corrida de rua se tornou praticamente o único esporte em que as pessoas tinham que fazer, no qual fez um crescimento absurdo de adeptos de corrida de rua. Então tem muito atleta órfão, porque não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um direcionamento, e isso é bacana. Choquito, você viveu os dois momentos, o pré-pandemia, antes da pandemia, o pandêmico, que foi no auge da pandemia, você tinha alunos que você fazia aquela online, e logo no finalzinho, ainda estamos ainda entre aspas na pandemia, mas já nesse fim, com a vacinação, trouxe todo esse boom. Tem uma visão muito boa, você tem uma visão muito boa sobre esses 3 momentos, né? E a gente pode começar hoje, o episódio de hoje, falando um pouquinho sobre isso, fazendo essa introdução e convidando essas pessoas para acompanhar um pouco mais essa nossa jornada. Perfeito, Nunes, você trazer, né, essa ruptura aí desses 3 períodos, 3 momentos. Eu, de fato, eu sou de 2004, né, da corrida de rua. Eu lembro bem o início, né, o princípio dos principais eventos, né, que ocorriam na cidade, e hoje, pós-pandemia, a gente está retornando ao mesmo princípio lá do início. Por que eu trago essa analogia e ruptura lá do princípio? A gente tinha algumas empresas, né, que já eram empresas marcos, que faziam esses eventos aqui na cidade, que era a Braskem, né, que era o circuito Braskem, e as corridas da federação, que eram corridas assim que tinha um perfil muito técnico e muito forte, né, dentro do cenário das corridas. Então, o circuito Braskem, ela tinha uma das provas, as principais provas dela, que era o circuito de revezamento da corrida Braskem. E atraía um público que não era corredor e não faziam parte de assessoria, até porque tinham muito pouca assessoria. Ainda era passo ainda de engatilhando ainda as assessorias de grande porte. Já existiam alguns já com estrutura de empresa, já que ofertava um serviço de fato bastante significativo, mas não tinha a quantidade de assessoria e clube de corrida que tem hoje. Então, o que é que a corrida de revezamento favorecia? A inserção desse cara na corrida de rua. Automaticamente você pegava o colega de escritório, que estava ali sedentário, que gostava de caminhar ou de dar seu trote isolado, colocava numa equipe de quarteto, né, 4 pessoas ou dupla, e contemplava 5 quilômetros, né, que era uma distância mínima, podia ser quarteto que cada um fazia 5, ou dupla que fazia 10 quilômetros. Massa. E premiava em dinheiro, tinha uma medalha bacana, tinha aquela questão, né, de equipe e tal. Então, criou-se uma cultura nesse período de construção bastante bacana. E aí começou depois os conflitos, ficar saturado, porque, poxa, o cara que corre 10, ele evolui no processo, passa a correr mais distâncias.
E o cara corre 5, passa a correr 10. Ele quer, de fato, contemplar aquela distância maior. Com certeza. E aí começou a surgir as corridas de 5 e 10 quilômetros. A federação já tinha seus circuitos. Né? Muita gente não tinha acesso, porque ou não sabia, não conhecia. Né? O sistema de informação era precário, ainda continua sendo, né? De acessibilidade a essas provas. E começou-se uma exigência de querer provas novas. E aí começou a IESCOM começar a vir com o circuito ativo, começou a entrar, né, com o circuito das estações aí, a gente já fala do ano de 2009, 2010. A gente tem um marco que é a Farol, que justamente Bruno e Marcelo Afonso trouxeram aí, o divisor de água das corridas de longa distância, já entendendo que tinha um público bastante amplo para essas corridas de longa distância. E aí vem a pandemia, em todo esse processo aí de construção. Ou seja, eu vim aí do princípio, veio a pandemia onde várias pessoas que estavam e eram sedentários passaram a usar o refúgio da corrida de rua, com o principal recurso para se manter ativo fisicamente, que foi um dos protocolos, né, para inibir a questão da ampliação aí do contágio e também manter o sistema imunológico equilibrado, o exercício físico. E a corrida de rua era o único e mais fácil que a gente tinha de acesso. E em cima disso começou as corridas virtuais, os desafios virtuais. Esse detalhe das corridas virtuais, desafios virtuais, também ajudou o fortalecimento dos grupos. Você falou grupos e assessoria. A gente tem aí 3 divisões, que isso aí a gente pode trabalhar futuramente, assunto aqui para o podcast, a diferença de grupo, de assessoria e treinador de corrida. São 3 tipos diferentes de grupo aí, de trabalho, que muitas dúvidas surgem com o corredor. Eu quero fazer parte de um grupo de corrida. Aí você fala, beleza, o grupo de corrida é esse aqui, eu vou te direcionar e você vai fazer parte, vai participar, tudo mais. Não, mas eu quero que nesse grupo de corrida tenha planilha. Então, vamos com calma, que eu vou te direcionar para uma assessoria. Mas isso é coisa para o próximo, mais para frente. Existe sim uma diferença muito grande entre treinador de corrida, entre clube de corrida, entre assessoria de corrida. Mas vamos fazer o seguinte. Esportiva. Não vou nem adentrar nesse assunto. É para coisa de 2 horas, é coisa de outro episódio. Já deixa já marcado, já deixa com manhinha, já deixa com painho. Manhã, tal dia, no Choquito Pod vai ter um assunto que eu queria muito. Me acorde, bote um despertador, faça aquele café forte, porque é um assunto longo. Não é isso? Vai ser muito bacana. Então, voltando na questão das corridas virtuais, então surgiu muito desafio dos próprios promotores de corrida de rua, né, das próprias empresas que promoviam corrida de rua. Sabe o que eu tenho? Desculpe cortar. Eu sou meu Faustão, vamos? Tem que ser assim. Eu tenho uma necessidade, eu gosto muito de história. A história é conhecer o passado, entender o presente e planejar o futuro. Mas quando eu vou buscar a história da corrida de rua na internet, principalmente dos eventos daqui que acontecendo em Salvador, Bahia, é muito precário. Eu não tenho arquivo, eu não tenho informação, eu não tenho mídia, eu não tenho nada de jornal. São poucas as fontes. Para dizer a verdade, eu encontro muito com o meu amigo Isaías Corredor, Fera Corredor, porque ele tem um arquivo vasto de fotos e de corrida. Mas você acha que essa ausência desse histórico ajuda ainda a causar muita dúvida no corredor? Total. Não existe algo futuro sem uma história, né? Ser contada, sem registros. Hoje a rede social favoreceu muito esse registro. Hoje você quer uma informação, você vai lá, você consegue achar. Mas falta muito, talvez até algo, né, para os organizadores de prova utilizar desse recurso. A gente tem aí hoje, há 5 anos, aí, alguns promotores de provas já marcado aqui em Salvador. Poderia fazer esse acervo desde o princípio, né, de quando iniciou a fazer até o final, para até ter um produto que consiga convencer aquela pessoa que não conhece o que é corrida de rua a participar da corrida de rua, mostrando quantas vidas ele conseguiu mudar, né, quantas pessoas ele impactou de forma significativa, para que aquilo, de fato, né, desse certo. E eu creio que talvez o acesso a pessoas que direcionem isso, primeiro a mídia. Se eu não me engano, o Correio da Bahia, antes do Jornal à Tarde, tinha na sua parte esportiva uma parte no qual você poderia, né, postar os eventos. Mas hoje só acontece se a prova for ou da prefeitura ou se for ligada diretamente em parceria
com esses meios de comunicação. E acho que comunicação é a chave do negócio, porque a gente sempre vê pessoas reclamando de que não foram avisadas que naquele percurso ali ia ter prova. Eu vejo porque assim, o que acontece? Quem está acompanhando jornais e tal, eles sempre falam dos esportes que irão acontecer no final de semana. E eu vejo pouquíssimos organizadores se preocuparem em fazer aquela nota, mandar aquela nota, aquela informação para o canal de TV, falar assim, tal dia vai acontecer tal e tal prova. E a grande reclamação, eu posso falar isso com causa, porque a gente tem contato direto com o público, é a falta de comunicação. Nunes, aonde é? Nunes, aonde é? Então, dentro disso, temos que melhorar muito o nosso arquivo histórico e temos que melhorar ainda a comunicação atual. Outra coisa para a gente trabalhar aí, viu? Exatamente. Como a comunicação é fundamental para o crescimento da corrida de rua, não só em Salvador. Imagine você que esse podcast vai ser lançado todo início de semana. Se você, promotor de evento, que está com seu evento enganjado para a semana, que vai ser lançado o podcast, você pode, né, anunciar no Choquito Pod, junto com a parceria do Salvador que Corre, o seu evento com propriedade para que a gente fale todos os detalhes que merece ser dito para o corredor de rua. Ou então você vem para aqui, divide a bancada com a gente, tira sua dúvida, divulga seu produto, o corredor vai ter essa abertura para falar e tirar as dúvidas e a gente vai ter aqui para ser essa ponte entre você, organizador, e o corredor de rua. Exatamente. Voltando, Nunes, eu creio que, e aí eu faço muito comparativo por já conhecer a maioria das provas, né, do Brasil e fora do Brasil. Você chega hoje numa prova do Sudeste, vou botar aí a Maratona do Rio de Janeiro, você já sai do aeroporto com um painel eletrônico sinalizando as ruas e avenidas que estarão fechadas em determinado período. Isso, estou falando de 3 dias antes da prova. Isso, né, 3 dias antes da prova dá muito bem para a pessoa se comunicar e se organizar e saber que naquela data, aquele horário, o aterro do Flamengo vai estar fechado. Sim. Na sexta-feira, ao meio-dia. Será que a gente não consegue em Salvador colocar em principais pontos específicos uma comunicação no qual... Claro que a pessoa que não é do mundo da corrida, ela não tem acesso de fato, a não ser que ela entre no Instagram específico de algum site e tal e tenha. Como atingir essas pessoas? De que forma? Será que o Choquito pode? Será que o projeto que a gente está, né, enganjando agora, será em grande potencial para isso? Então é isso, né? É uma interrogação e uma afirmação. Choquito pode. O lugar onde você pode e você pode. Pode tirar dúvida, pode informar, pode falar, pode criticar, pode pegar... Tudo que você quiser, pode. E aqui será o canal. Não esquecendo que isso está ligado diretamente a um dos maiores meios de comunicação do corredor. Pois é. Salvador. Salvador que corre. A brincadeira que virou coisa séria, né? Começou desse jeitinho brincalhão, isso, aquilo, falando tranquilo, calmo e sereno, e a gente está crescendo cada dia mais. Com o nosso calendário, e essa é uma ferramenta muito boa. Se você que está em casa não sabe ainda a data do evento que você quer participar, vou te dar uma super dica. Entra lá, @SSA que corre. Clica no link da bio e já tem o calendário atualizadíssimo. E ainda de quebra tem um hot link. Você clica sobre o nome da corrida, já vai cair direto no site da inscrição. Ah, mas eu não quero ir lá no arroba do Salvador que Corre. Nós temos um link conectado direto no site da Oficial Runners, que você clicou, tá lá a data do evento que você quer participar, tudo bem atualizadinho. É a informação que você quer? É a informação que você vai ter. É bem interessante esse link, e aí quando a gente idealizou a questão do site, a gente não poderia deixar de fato os principais meios de comunicação que a gente tinha. Então, quando eu tive a ideia de criar o calendário, eu não podia, já tem quem faz isso. Então, eu não poderia deixar de atrelar, né? Porque hoje, se eu quero buscar, eu mando mensagem para o pessoal, perguntando, né, sobre as corridas. Eu posso pesquisar? Posso, mas eu tenho um meio direto, para mim é muito mais fácil, como várias pessoas devem fazer com você. Só que você tem 3 recursos hoje, agora, né? O site da Oficial Runners, o Instagram e os grupos do WhatsApp e Telegram da Salvador que Corre, e agora o Choquito Pod. Que maravilha, diretamente aqui do estúdio da Pra Ser Cast. Nós temos a voz no silêncio, mas o cara aqui nos dá orientação. Ele falou que essa dupla aqui, que a gente tá parecendo aqueles caras bad boys, né? Bad boys, Porque... Sacanagem com a minha cara.
É o Vitor Bahia. Vitor Bahia. Fenômeno. O cara é fera, o cara é fera. E aí, Choquito, dentro dessa nossa plataforma do primeiro dia aqui de podcast, do primeiro episódio, temos um amplo leque de informações para a gente trabalhar aqui. Você já falou um pouquinho da história, já falei um pouquinho do Salvador que corre, porém a galera ainda tem muita dúvida. E é aqui que vai ser o lugar onde a gente vai tirar a dúvida do corredor. Uma das principais dúvidas, e aí que eu recebo muito por fazer parte e ser embaixador, né, de uma empresa que oferta determinados produtos esportivos, né? E aí meu patrocinador direto e como embaixador, a Casa Esportiva, que hoje é meu maior promotor de venda de tênis, né, pro corredores, né, os meus associados, e indicações a todos os corredores que buscam essa informação. A gente tem ainda muita dúvida, né, do corredor, e você também provavelmente deve ser bastante questionado. Pô, Nunes, aí eu vi você usando tal tênis, e aí esse tênis é bacana, serve para mim? E aí eu acho que trazer, e aí a gente vai ter uma pauta de discussão, né, sobre esse assunto, e aí trazer você que também é vendedor ou vende esse tipo de produtos esportivos para estar, né, anunciando no Choquito Pod, né, e ofertando o seu produto aqui dentro do nosso podcast, dentro das nossas discussões diariamente. É o famoso Jabá Time. É hora de você fazer o real. É hora da galera capitalizar. Se você tem um lugar para vender, se tem algo a vender, o momento é esse. Tá precisando de tênis? Tá precisando de camisa, de top? Tá precisando de quê? É aqui que você vai saber as melhores e maiores informações. Nunes, eu tô usando um top que tá ameaçando. Você é mulher. Estou usando um top que está ameaçando, que está me marcando. Qual top você indica? Menina, eu não uso top, mas eu posso indicar alguém que conhece muito sobre esse top e você vai encontrar aqui. Nunes, eu calço 47. Que tênis você me indica? Eu não calço 47, eu calço 44. Mas você vai saber aqui, no Choquito Pod. Além de trazer aí e aí a gente fez uma brincadeira e um jabá ao mesmo tempo. É um assunto bem importante, significativo, que a gente teve aí ao longo desses 3 últimos anos, um avanço muito significativo da tecnologia, dos tênis principalmente, e acessórios voltados à corrida. E como eu já disse, em todo local que eu tenho a oportunidade de dizer, a corrida ela se tornou um esporte exclusivo, não é mais aquele esporte que você veste a bermuda, calça um tênis e sai correndo. A acessibilidade hoje da corrida, de fato, para você ter uma qualidade e segurança dentro da longevidade na corrida de rua, demanda de investimentos. E quando você tem a possibilidade de ter locais, desconto, parcerias, no qual você possa adquirir esses produtos de forma mais acessível e mais flexível, se torna muito mais lindo, né? Então a nossa ideia é trazer, além da informação, trazer para você esse recurso. Aqui vai estar sendo aplicado código de descontos. Sim. Aqui vai estar sendo aplicado marcas, né, e produtos que você pode estar tendo qualidade e segurança para a sua atividade, né, sem ter um custo muito alto com isso. Quem já acompanha o Salvador que corre sabe que eu gosto muito de fazer a questão da câmera na mão de frente com o corredor. A gente para com o corredor e questiona, você tá usando qual tênis? Às vezes até brinco, não olhe pro seu pé não, que tênis você tá calçando? O cara fala, eu tô usando tal tênis, ele é confortável, é macio, e quem fala é o corredor. E isso é muito bacana, porque não é um influencer, não é um cara que está recebendo para aquilo que ele vai falar sobre o tênis. É quem está calçando, quem está correndo, quem está usando no dia a dia. Então isso é muito bom. Quando a gente traz para aqui, para a bancada, um atleta que usa o tênis, alguém que, assim como eu, sou um cara que pesa 100 quilos, tenho 1,90 m e uso o tênis de marca XYZ e ele me dá uma resposta positiva, ele me aperta aqui. Ah, mas eu tenho um joanete, tem gente que sofre com joanete. Ah, mas o tênis da marca X, ele estreita na frente. Então, essa é a oportunidade da gente conversar e tratar de corredor para corredor, de seres humanos. Alienígena. Alienígena. Para alienígena isso é muito bacana. É aqui na bancada do meu, do seu, do nosso. E a gente tem uma cultura, Nunes, que às vezes distorce muitas coisas. Né? Nem sempre o que deu errado para você vai dar errado para o outro. Exatamente. Então, você teve uma experiência ruim com determinada marca, determinado modelo,
o que tem que ser levado em consideração são pontos individuais. Fatores biomecânicos, fatores morfológicos, peso, altura, né? Sequelas anteriores que influenciam diretamente. Então, a gente vai estar alimentando todos esses fatores, né, trazendo a seriedade da informação. É importante, porque quando você vende uma determinada marca, determinado produto, porque você é pago para isso, você ofertar, mas ser honesto. E aí é o que eu digo muito aos meus alunos associados. Eu tenho 10 profissionais para indicar, eu vou indicar o que eu acho que é direcionado ao seu perfil. Eu não vou chegar assim, vá para isso porque eu estou ganhando 5%, 10% em cima. Se eu ver que aquele profissional não vai atender a sua necessidade, eu não vou indicar. Porque eu sei que não vai estabelecer esse perfil. E eu acho que a ideia da neutralidade, e aí outro fator que com a vinda aí da rede social, né, de informações meio generalistas, né, meio tendenciosas, acabou de tirar realmente a ética profissional e sim para um fundo comercial muito grande, muito agressivo, que tirou de fato de ofertar para o cara a necessidade real dele, individual. E isso, eu digo como profissional, que percebo isso, né, pelo ambiente, pelo meio que eu vivo, e vamos botar aqui a grosso modo. O cara vai fazer uma avaliação biomecânica. Qualquer indivíduo que fizer uma avaliação biomecânica, ele vai ter N fatores negativos a serem modificados pela mecânica. Uhum. Quando você vai para o lado bio... Peraí, você aí já me dá um nó na cabeça. Né? Vou parafrasear aquele repórter, corta para 18 Percival. Quer dizer que a corrida de rua não é somente só vai? Não. Eita glória. Só vai é um slogan motivacional. Motivacional. Que eu acho muito bacana. Só que por trás desse só vai, a gente tem N fatores, né, que podem afetar diretamente a sua vida, né, a sua longevidade frente à corrida de rua. É uma camisa de linha, uma pontinha, mas quando você vai puxando, vai desenvolvendo, vai crescendo e vai tomando proporções enormes. E é por isso que temos esse espaço aqui agora para você, o Choquito Pod, essa bancada maravilhosa onde você vai conversar, vai ser ouvido e vai ouvir, que é muito importante, sobre corrida de rua de uma forma em que você jamais ouviu. Podem até questionar a gente, Choquito, mas você é dono de uma assessoria, você vai falar, vai vender a sua assessoria propriamente dito. Eu acho que quem me acompanha e me segue na rede social, desde o Método Choquito, desde a Oficial Runners, eu acho que a gente vende a corrida de rua. Eu vendo o meu método, mas eu nunca disse ao meu aluno que ele precisa correr para emagrecer, se ele não gostar de correr. Eu nunca disse ao meu aluno de personal, você precisa correr, você precisa também. Eu tenho um número significativo de alunos personais, a grande maioria deles não corre na minha assessoria. Mas como assim? Por quê? Porque ele não gosta de correr e eu vou emagrecer ele se precisar correr. Mas isso você está dizendo que o cara não precisa correr para emagrecer? Sim. Porque eu tenho várias outras atividades aeróbicas, tão quanto significativas como a corrida, associado a um fator nutricional, que vai fazer ele ter o resultado dele. Agora, o cara quer correr, ele vai correr na Oficial Runners ou em qualquer outra assessoria ou de outra forma que ele quiser. Mas ele vai correr. Então é isso a neutralidade que eu estou falando. Se o cara quiser correr na Oficial Runners, ele vai correr, porque eu estou aqui na bancada dizendo a importância dele correr. Se ele quiser seguir o Salvador que corre e comprar os produtos e as coisas só do corre, ele vai, porque não está aqui vendendo isso. Mas vai abrir o leque para outras pessoas. Com certeza. Também. Então deixa eu quebrar logo isso aqui, porque eu não tinha nem conversado com você, mas já estava na pauta trazer também outros professores de assessoria. Sim, essa bancada aqui é o lugar onde vai vir muitos professores de assessoria, que tem suas metodologias, que tem sua forma de trabalhar, que tem seus alunos, onde eles também vão poder falar, vão poder trazer um pouco da visão, até porque é como a arte marcial. Sou praticante de artes marciais e às vezes o cara tá com um mestre ali, mas não se identifica, ele vai para outra academia e se identifica, ou aquele que começa com o mestre e vai até a última graduação com aquele mestre, mas a corrida de rua é isso, é muito mais, é muito identificação, é muito da forma que se trabalha, a forma da metodologia que cada um tem. Você trouxe isso agora, Nunes, e aí me faz ter uma reflexão. Teve agora nesse período de transição de 2022 para 2023 uma migração de alunos de assessoria para outras assessorias e tal.
E aí eu atribuí muito, e aí, claro, né, colhendo feedbacks da motivação que gerou, né, o aluno sair da outra assessoria e tal, muito eu percebi do desserviço. O cara que corre 5 km em um semestre, no outro ele está correndo 10. O cara que corre 10 no semestre, no outro ano ele está correndo 21. E assim sucessivamente. Se a assessoria, o clube de corrida ou o treinador passa a não ofertar recursos estruturais de individualização da planilha, de motivação, de constância, o aluno começa a perceber que aquele ambiente já não está mais favorecendo ele. Até porque o cara paga por aquilo, é serviço. Existe aquela questão de identificação do professor, foi o cara que me colocou para correr, mas chega um momento que o amor só não sustenta. O respeito só não sustenta. Porque investimento, a sua superioridade do que você está buscando passa a ser muito mais ampla do que aquela questão. É um relacionamento, homem-mulher, ou trabalho, enfim. Então, eu percebo muito que o somatório dos fatores que é ofertado pelo serviço, né, de assessoria e clube de corrida é que vai fazer com o cara se manter de forma longínqua, ou de fato você entender que você só pode ir até ali, não oferta mais serviço, e o cara tem que buscar algo superior a isso. Com certeza. Claro que existe chateação, existe coisa, porque você envolve relacionamento com N's, né, pessoas diferentes, personas diferentes, e o condutor também daquele projeto é que vai fazer medir aquilo. E às vezes, algo que o treinador fala ou vende e não faz, né, faz com que crie essa não identificação, chateação, até chegar ao ponto de você mudar. E às vezes você vai até para um local que também você não consegue se identificar, se sentir pertencido. Pode ser a melhor assessoria, a maior assessoria, ter a maior estética, mas o cara se sente pertencido. Que eu acho que é o grande bacana, é o cara se sentir pertencido naquele ambiente. Sem pertencimento, velho, você pode ser, né, o pica da galáxia. Pode ser o melhor treinador, o cara mais midiático, o cara, né, mito, mas o cara não fica. E já aconteceu isso comigo. De ter alunos que não se sentir pertencido. E por aí vai, e claro. E aí o que você tem que fazer? Filtrar. Pô, de que forma eu posso melhorar esses aspectos? De que forma eu posso intervir para isso? Se o cara não faz essa reflexão, não entende que ele errou, que ele pode dar um passo atrás e 2 na frente, já era. Então atribuo muito essas questões. Claro que aí é um assunto muito mais amplo, mas é super interessante a gente já deixar, né, isso aqui em pauta, até para que o próprio aluno, por exemplo, do treinador que vier aqui falar e tratar, o aluno possa saber até do sentimento, né, do profissional e da forma que trabalha, porque muitas vezes a gente não tem esse acesso. Hoje eu consigo ter esse acesso, né, com o trabalho que a gente faz dos vídeos semanais, né, da programação, do papo de treinador, eu tenho hoje acesso direto aos meus alunos. Talvez que no dia a dia eu não consiga fazer com que ele tenha. E aqui talvez seja o espaço, né, para o treinador. E já é falar foda, não pode dar palavrão. Pode. Mas eu falei foda. Pode. Eu falei foda. Mas é assim, é foda porque o que acontece? Você tá entrando numa dimensão nova. A partir de hoje, a partir desse episódio, eu tô dizendo a você, você não vai viver mais a corrida de rua e não vai mais ver a corrida de rua como você via. Vai ser algo transformador da sua concepção, da sua mentalidade, porque a gente vai trabalhar a corrida de rua de uma forma em que você vai entender que é muito maior do que você imagina. Imagine uma bancada em que todo mundo poderia pensar, é da Runners, mas está tendo outros treinadores que falam sobre outros assuntos, vai ter pessoal de nutrição que vai falar sobre a nutrição voltada para a corrida de rua, vai ter profissionais de educação física, crossfit, mas aonde entra a corrida? Calma, eu vou te dizer, é aqui. É aqui no Choquito Pod, essa é a ideia. Nunes, por que o Salvador que corre tá aí? Porque assim, lá no Salvador que corre são mais de 1.133, mais ou menos, membros dos grupos que a gente tem. E tem gente de várias assessorias de Salvador, de vários grupos. E vários outras ramos que não são apenas da corrida de rua. Sim. Pessoal do crossfit, do jiu-jitsu, porque toda atividade física que eu conheço, toda atividade física, vai ter a corrida. Claro. É a matriz, a matriz. Futebol, jiu-jitsu, vôlei, basquete, tem a corrida. E a galera quer se condicionar, a galera quer fazer isso. Então é a oportunidade que a gente tem. A bancada aqui é o lugar onde a gente tem
para trazer novas ideias, para trazer novos conceitos. Vou usar até uma expressão em inglês. Me permita. Ivan Hostil, um abraço para você, professor de inglês. É o chamado Brainstorm, a tempestade cerebral, onde vai acontecer várias ideias, várias mentalidades. Você trouxe aí, Nunes, que no grupo aí de comunicação do Saldo que Corre tem o pessoal do CrossFit, que é uma das atividades aí que traz bastante conflito junto com a corrida, né? Alguns profissionais abominam o CrossFit pela cultura construída, né, ao longo do seu processo. E eu sou um cara que acho a atividade do CrossFit uma atividade mais completas e complexas, né, dentro do processo. A única crítica é justamente a questão da individualização do trabalho voltado ao cara que faz outro segmento esportivo. O cara que é adepto só ao CrossFit, é a única atividade que o cara faz, ele pode se mover diretamente ao CrossFit. Mas o corredor que quer fazer o CrossFit, ou o crossfiteiro que vai para a corrida, precisa ver essa comunicação e conexão. Porque se o WOD que está prescrito naquele dia tiver corrida intervalada, e no outro dia o cara tiver corrida intervalada, eu não dou 2 meses para esse cara, para ele se lesionar. Pô, e aí perde o propósito da finalidade do cara buscar um recurso de atividade e exercício conjunta para melhorar a qualidade de vida dele. Ou seja, não há comunicação ou, como é que eu posso dizer, uma coerência entre adequar para o cara, para o objetivo dele, a necessidade dele, as duas atividades, né? Até que ponto a gente pode chegar. E aí vai chamar aqui, né, um dos treinadores e aí, empresários, ou seja, que queira de fato vir trazer, né, e até fazer os caras mudar e virar chave disso. Porque da mesma forma que tem o corredor crossfiteiro, tem o crossfiteiro corredor. Licença, eu tenho uma dúvida para Manda! Os senhores. Então quer dizer, eu sou ex-praticante de crossfit, que é isso, né? E aí, então quer dizer que o praticante de crossfit, ele pode correr? Ele deve correr. É isso que eu quero trazer aqui de uma forma mais depois expressiva, significativa. Qual é o assunto e a pauta que eu estou trazendo? É que se não houver uma coerência e comunicação entre o cara que treina o aluno com a planilha, o cara está se preparando para a Maratona do Rio, por exemplo. Eu estou com 65 alunos inscritos na Maratona do Rio. Que bacana. Eu preparar 65 pessoas na Maratona do Rio, 42 quilômetros é bem significativo. Desses 65, eu tenho aí, vamos supor, uns 15 que pratica e faz o CrossFit como atividade de fortalecimento, não como CrossFit competição. E aí que tem que estar destinado o objetivo do cara. O cara tá ali não para fazer o WOD para competir no CrossFit, e sim para correr uma maratona. E que forma eu vou adaptar o WOD semanal, periodizado de acordo com a planilha de treino? O cara tem 24 km no CAB. Aí sexta-feira o cara vai pro CrossFit, aí tem um WOD lá, que vai ter vários exercícios, pulo em caixa, vai ter não sei quantos squat, não sei quantos deadlift, ou seja, imagine se esse cara vai ter condições de recuperar a musculatura dele para correr 24 km num circuito de 4 ladeiras de mais de 800 metros e mais de 30% de inclinação. Então assim, qual é a minha deixa? Gente, olhem para esse público que vocês vão ganhar dinheiro. Olha aí a dica de ouro. Eu preciso da ajuda de vocês. Os corredores e os treinadores de corrida precisam de vocês. Hoje, a realidade, o CrossFit tirou um percentual de pessoas que estavam sedentários pelo fator dinâmico, motivacional, complexo. Você trabalha flexibilidade, você trabalha todas as valências físicas em uma única hora de atividade. E muitas vezes vocês estragam e acabam, né, afastando e tirando. Quantos alunos o CrossFit já perdeu para a corrida? Se eu for contar lá na assessoria, a grande maioria. Mas porque a corrida é superior? Não. A gente não conseguiu ter uma comunicação. Ou ele era sobrecarregado lá, ou ele é sobrecarregado aqui. E aí, infelizmente, o mercado perde. E a ideia não é essa, é fazer a máquina girar, né? Mesma coisa acontece na academia. Então, essa oportunidade para você que é profissional de CrossFit, você que tem seu galpão, né, como se chama, venha para aqui, vem aqui conversar com a gente, venha desmistificar essa curiosidade que o corredor tem sobre o CrossFit.
Ah, tô com dúvida, tô com a duvidazinha aqui. Eu não vou responder, mas eu quero que você, que tá aí do CrossFit, vem aqui, sente aqui com a gente, tome um café, bata um papo, converse, tire a dúvida do meu, do seu, do nosso público, que aqui pode. Além de promover o seu galpão. Olha aí, porque como o nome diz, Choquito, pode sim. Outro detalhe, pegando o gancho, vem a questão das academias. Hoje a gente está com as academias chamadas low cost, né, que são as academias que trouxeram aí um segmento e uma proposta de estrutura, né, de oferecimento de recursos, de equipamentos, de grandes espaços para promover, né, porém com baixo segmento profissional, ou seja, você tem poucos profissionais ali para direcionar de fato, e caso você queira um serviço mais amplo, você contrate um consultor ou um personal trainer para lhe acompanhar nesses segmentos. Só que mesmo assim, a gente ainda se depara com profissionais limitados de conhecimento para prescrever o direcionamento da planilha do treinamento e fortalecimento para determinadas atividades esportivas. Mas, Choquito, o que a gente está muito vendo quando eu chego na academia é que parece ter uma fórmula, uma receitazinha de bolo, que o cara fala, tudo bem, fulano, tome aqui, ó, essa daqui, ó. Olhei você, tome essa aqui, faça isso. Ele não se preocupa com a necessidade, ele não se preocupa com o perfil do atleta, ele não se preocupa se o atleta fora da academia exerce outra atividade, é só olhou, faça isso aqui e acabou. E o que é ruim? Que o seu cara fez eu fui um dos primeiros gestores de academia low cost aqui em Salvador. A iFit, que era na Academia do Oeste, depois mudou para Selfit. Então eu implantei o sistema lá e foi um plágio da Smart Fit, né? Meio que ele quis criar uma nova versão da Smart Fit que não tinha chegado aqui ainda no Nordeste. E foi uma academia de quase 1.000 metros quadrados, com... Imagine lá sua mãe, sua avó, sua tia que comprava pão no mercado, no Extra, e uma academia de R$ 59,90 na época. Um mundo daquele, parecia realmente um parque de diversões, se matriculou com 3 profissionais para lhe atender. Média de 1.500 pessoas por hora, em horário de pico. Imagine você que não tem como ter um suporte estrutural de atendimento, a não ser estabelecer um protocolo que você consiga fazer uma entrevista prévia, uma anamnese no qual você identifique algumas variáveis que são significativas para intervir no treinamento adequado e criar um programa progressivo em cima disso. Foi o que eu criei, que até hoje está implantado no sistema Selfit. Foram 70 programas de treinamento para vários perfis, né, de objetivos. Desde a hipertrofia, ao emagrecimento, a reabilitação, a terceira idade, né, e a deficientes físicos também. Então, houve esse incremento, o cara ia lá, fazia a anamnese e a gente dava seguimento da periodização do treinamento dentro do objetivo do cara. Super bacana. Mas nem isso o cara se dá o trabalho de querer entender a necessidade e direcionar o programa, nem que seja de uma forma progressiva, né? Aí o cara coloca lá 30 sessões de treino. Irmão, 30 sessões de treino não são 30 dias. Se o cara treina 3 vezes na semana, para ele atingir 30 dias, 30 sessões, ele vai levar quanto tempo aí? Se dá 12, um mês dá 12 sessões, 3 meses e algumas semanas. O cara vai ter evolução em quê? É complicado. Além disso, eu fiz um estudo que o cara que paga o plano anual, e aí não sei se a maioria dos gestores de academia tem isso, o cara que treina 3 vezes na semana, 12, ele teria aí em média de 160 treinos no ano, 160 sessões de treino no ano, o cara só consegue contemplar 65 sessões. Menos que a metade, 1/3. Mas por quê? O que é que motiva? Resultado. Seria? Se o cara não tem resultado, ele não tem motivação. Se o cara não tem abordagem, não é questionado, não é abordado, ele não tem motivação. Então, para o cara se manter pagando um ano, o valor até irrisório, vai descontando o cartão do cara, o cara não vai. Mas, irmão, o cara se manter o ano, você tem que manter o tempo todo o cara com resultado. Calma, Choquito, calma, que hoje só é o primeiro episódio.
Hoje só é o primeiro episódio, já começou pegando fogo, já começou nessa vibe gostosa, nessa energia. A gente já falou sobre várias coisas aqui. E aqui, como eu disse a vocês, é o lugar onde a gente vai conversar, debater, tirar dúvida, curiosidades. Vamos chegar nesses assuntos polêmicos também, né? Essa questão de academia, essa questão de como é feito o trabalho para cada um atleta. E aqui, né? É sempre aqui. Quando a gente envolve a corrida de rua, eu acho que hoje é o segundo esporte em massa que a gente consegue ter e atingir comercialmente. Sabe o que eu acho interessante? Impactante. Durante a pandemia, o Google fez tem um serviço de pesquisa do Google, ele fez uma captação de informações sobre o perfil das pessoas que praticam atividade física e como eles se comportaram no período de pandemia. A atividade que foi mais procurada foi a corrida de rua, né? Fato. E aí ele começou a perceber as características de quem procurava. Idade, parará, e realmente. E mesmo assim, depois, continuou nessa crescência. Hoje, atualmente, no Brasil, a corrida de rua é o esporte que mais cresce, perdendo apenas só para, como a gente já sabe, o futebol. Mas está nessa crescência. E aí, por que não há tanto investimento? E a minha dúvida, questionamento, será que os empresários, os empreendedores, né, as marcas não entenderam ainda? Na verdade, eu acho, Choquito, que o problema todo está como você vende a corrida de rua. E eu digo isso sempre, falo com alguns atletas, sejam muito mais marqueteiros do que só reclamões. Todo mundo entra para reclamar, falar que na corrida X, a corrida Y não paga, isso, aquilo. Mas como é que você vende o seu perfil? Né? A gente do Salvador que corre, o pessoal fala, é mídia. Sim, mídia. E a gente vende a corrida, a gente vende o perfil do atleta, a gente vende a marca do atleta. E eu queria, inclusive, estar aqui também na pauta para a gente trazer pessoal que trabalha com social media, com essas coisas, redes sociais, para estimular os atletas, que são atletas de elite, a buscarem isso, a buscarem vender a sua imagem, a buscar vender. E aí que está o marketing esportivo, essa pegada de marketing esportivo. A gente vai trazer aqui nessa bancada profissionais de marketing esportivo para ensinar você a trabalhar a sua imagem e aí sim criar a atenção das grandes marcas. As grandes marcas precisam de pessoas que divulguem a prova. Rapidinho, pense aí quem é o maior influenciador de corrida de rua hoje aqui em Salvador. Se você falar assim, influenciador, não estou falando vendedor, que é o Nunes, não. Influenciador mesmo. Você vai passar mais de 10 minutos e não vai lembrar de ninguém. Não vê ninguém na mente. Pois é. Existe a necessidade de ter alguém que quando você fala assim, futebol, Neymar, Fórmula 1, Lewis Hamilton, tênis, Nadal. É fato, a gente vai... natação, Phelps. E por aí vai. Corrida de rua em Salvador, fulano de tal. Olha aí, Vitor Bahia, o nome do cara... Jorge sem camisa. Afema, que delícia. Vamos tratar desse assunto. É assunto pra Não, pô. um podcast inteiro. Um assunto... Aí, Não. sem camisa, me conta aí. Não, eu vou trazer George. Ele é um dos. Não, eu vou trazer, né? A gente vai trazer pro podcast aqui algo interessante, como a corrida de rua influencia no vestuário das pessoas. Principalmente Feminino. O maior público de corrida de rua é o público feminino, com 62% de atletas, no qual eles movimentam a economia de forma absurda, desde protetor, base, maquiagem, roupa íntima, bermuda, até tênis. A própria Xuxa do cabelo é diferente. Aquela tiarinha que as mulheres usam para a corrida. Então, as marcas, né? Marcas, por favor, olha esse público. Olha essa galera, a mulherada que gosta de se vestir bem. E aí a gente tem lojas aqui em Salvador que trabalham para isso, com essas marcas. Bacana, né? E a gente vai trazer isso também. Você trouxe aí, Nunes, um aspecto bem significativo. Se a gente for analisar hoje, quais são os perfis dos atletas que a gente tem em Salvador? Atletas que, de fato, né, despontam aí no pódio, aí nas corridas. E o perfil, o nível social desses atletas. Talvez trazer a ausência aí de uma venda em termos de marketing esportivo desses atletas, talvez esteja relacionado à acessibilidade dele a ter um equipamento de celular que permita a ele, né, fazer um vídeo bacana, a própria orientação e instrução para isso,
Mas muitas vezes, se a gente for botar, a maioria dos nossos atletas, em nível de performance amador, aqui em Salvador, tem um nível de classe social baixo, que não tem talvez acessibilidade estrutural de recursos para alimentar isso. Ou ele tem alguém para fazer isso, que invista nele nesse processo. Eu acho que a dificuldade dele fazer isso é um dos pontos que acabam... É uma cadeia, o atleta não tem investimento para pagar o profissional de mídia não enxerga a possibilidade aqui, a marca já não enxerga. A catraca não gira. Então fica travado. Quando se destrava isso, essa engrenagem começa a soltar, em que o atleta divulga a marca tem visibilidade, a marca retorna com o atleta com o financeiro. Aí o atleta com esse financeiro faz o investimento correto em equipamento, em pessoal que dá orientação. Já de contrapartida, esse pessoal de orientação dá o suporte para que o atleta faça de forma correta. Aí você vai ver o ciclo acontecendo. Então, o crescimento de mídia, o crescimento da grande massa, para que a galera veja e tenha maior visibilidade da corrida de rua, precisa acontecer. Essa trava precisa ser quebrada. Eu espero que aqui nesse balcão, nessa bancada, aconteça isso, sabe? Aconteça essa de se destravar, que a galera vai começar a se comunicar, a galera vai começar a ver, as marcas vão começar a se interessar e não posso perder essa oportunidade. É aqui. Pode? Não dá para ser podcast. Olha aí, Choquito pode. Beleza. Então, eu trago, Nunes, e aí a minha expectativa e o meu propósito de estar aqui, ele vai muito mais além do que talvez a gente seja julgado daqui para frente, né? Eu acho que depois desse episódio, depois de agora, o cenário de comunicação, o cenário da visão do corredor, mesmo aquele que pensa ao contrário de mim, de você, ou do Recurso Podcast, vai passar a entender e perceber diferente. Isso é uma grande expectativa. Talvez eu me frustre, mas a constância disso vai fazer mudar. Isso é fato. Você que está em casa ouvindo através das principais mídias sociais, seja através do Spotify, do YouTube, vendo pelo Instagram, a possibilidade que você esteja aonde essa... Eu me lembro muito daquela Optimus Prime, aonde essa mensagem chegar e tiver um Autobolt, pô, essa é a ideia. Você faça parte dessa vibe. Nos apresente. Ó, galera, dá uma olhadinha aqui nesse podcast, dá uma olhadinha aqui nessa mensagem, nesse vídeo. Olha que interessante. Seja replicador. Se você gosta do mundo da corrida de rua, se você ama a corrida de rua e você quer acompanhar esse crescimento com a gente, vista a nossa camisa, por isso que a gente vende preto. É fácil você encontrar a camisa preta. Se ligue você, corredor. Escute esse recado que eu estou te falando. Depois desse dia aqui, você vai encontrar esses episódios na maioria das plataformas digitais. Na verdade, em todas as plataformas digitais. E você vai ter acesso diário, semanal, na verdade, a cada episódio, onde a gente vai trazer, além de um convidado, vai trazer assuntos que diretamente vai envolver você a mudar o seu conceito, né? E ser muito mais, como é que eu posso dizer, sadio dentro do processo. Você vai criticar menos e se envolver mais, se pertencer mais. Porque hoje você vai entender. Eu acho que foi tudo jogado, foi um crescimento exacerbado, um crescimento exponencial muito significativo, e as pessoas ficaram soltas, as amarras ficaram soltas, né? Que foi bacana. Hoje a gente já tem provas que consegue colocar 4.000 pessoas. Que a grande maioria dessas 4.000, eu acho que 2.000 não fazem parte de um segmento estruturado como assessoria. E será que quem está errando? Aonde está sendo o erro? Talvez na falta de conhecimento. Ontem, e aí vou aproveitar o gancho, estou em contato com um adolescente. E aí tal, protocolo de comunicação normal, perguntou informações, né, sobre o clube de corrida. E aí passei o protocolo normal e tal, ele fez o cadastro e tal. Quando foi o processo final de pagamento e tal, eu ganho medalha e premiação nessa corrida. Aí eu, ponto. Aí eu parei daquela respirada, pô, será que a comunicação que eu fiz não foi
adequada, ou talvez ele não fez a pergunta certa, ou passaram para ele que a gente, como a gente também promove corrida, e ele entrou no Instagram, ele falou que entrou no Instagram da gente, no site, viu lá, né, quem promovia a corrida e tal, e ele queria se inscrever em uma corrida, não no clube de corrida. Aí eu fui explicar para ele que a gente preparava ele para as corridas, que a gente também promovia eventos internos e externos ao longo, né, do processo, porém a gente não estava nesse período promovendo, mas se ele quisesse de fato correr com qualidade, segurança, para ter resultados e até chegar ao nível de talvez um dia subir no pódio e tal, que ele investisse numa assessoria e tal, ponto. Aí ele, não, mas eu queria participar de uma corrida e tal, aí passei seu contato, não sei se ele entrou em contato com você. Eu creio que foi ele que fez o contato. Como é? Davi, não esqueci o nome, enfim. E aí passei esse contato, ó, esse cara aqui vai lhe ajudar a lhe mostrar o evento que você queria participar, para você ganhar sua medalha, sei lá, ganhar a camisa da corrida, enfim. Talvez, nesse processo, ele entenda a necessidade, né? E aí ele vai se apaixonar, e aí o caminho está sendo esse. As corridas estão sendo um grande potencializador do caminho do cara chegar até a assessoria, não a assessoria chegar até a corrida. E aí hoje eu estou entendendo isso. Que hoje eu tenho um público que está muito mais participante, ele prefere pagar e investir semanalmente em corridas, ou seja, o cara investe quase R$600 por mês participando de corridas, mas ele não investe por não entender o que é a importância da assessoria para ele. Será que a culpa é a falta do serviço de assessoria ou é a falta da comunicação da assessoria até chegar, né? Eu acho que está muito direto a essa questão da informação. Especificar o que é grupo de corrida, o que é assessoria, para que serve. Só que tem um grande problema. Temos a pergunta, mas não tínhamos a resposta. E a resposta está aqui no Choquito Pod. Então, as dúvidas que você tem, traga pra gente. As dúvidas que a galera tem, traga pra gente. Vamos tirar essa dúvida, vamos desmistificar isso, vamos fazer a galera entender que é possível. No lançamento desse primeiro episódio, a gente vai fazer uma live e a gente vai abrir a caixa de perguntas. Sim. Para trazer como pauta também as perguntas, 5 perguntas, eu acho que é bacana, 5 perguntas mais significativas que a gente possa estar trazendo aqui para estar respondendo a vocês. E o bacana tanto disso, direcionado para Nunes, quanto direcionado para mim, ou profissional e a pessoa que esteja na bancada. E o bacana disso é que a gente pode usar as nossas ferramentas, o Instagram da gente, da Runners, do Salvador que Corre, para ser o canal onde você vai mandar a sua pergunta. A gente, uma semana antes, na terça, na quinta, que seja, a gente abre a caixa de perguntas, você faz seu questionamento, a gente já traz para aqui e a gente trabalha, faz aqui um bate-papo rápido, tira suas dúvidas, anuncia com uma certa antecedência quem vai estar vindo para essa bancada, para dar esse espaço, esse tempo para que você possa formular sua pergunta e aqui pode sim tirar sua dúvida. A neutralidade, né, disso, se sinta em casa. Como o nome já diz, Choquito Pod. E para fazer o Pegando o Gancho, vamos encerrar com chave de ouro, né? Primeiro episódio. O Choquito Pod não é só meu não, né? É meu, é seu, é nosso, é seu também. Você que está aí, seja ouvindo, dirigindo um carro, ouvindo um podcast, seja cozinhando, fazendo seu almoço e ouvindo podcast. Correndo. E ouvindo podcast. Eu mesmo malho e corro ouvindo podcast. Ontem eu estava ouvindo, né, os diários do Joel J. E são insights bastante interessantes. E você pode estar, né, correndo, ouvindo justamente, e ali talvez lhe dê gatilhos, insights para modificar vários assuntos. Eu gosto muito de música. E parafraseando o Traje a Rigor, nós vamos invadir a sua praia, seja ela qual for. Venha. Choquito Pod, do jeito que você nunca ouviu. Venha com a gente. Valeu, um abraço.